que daí eu já me desculpo aqui com todo mundo. Então, boa tarde, pessoal. Agradeço aqui vocês permanecerem na sala. Peço desculpa também à organização do evento. Na verdade, eu estava em outra mesa, né? Os horários ficaram muito em cima. E aí, com essa questão de conectividade, na outra mesa nós tivemos dificuldade com alguns palestrantes. E aí a necessidade acabou estendendo um pouquinho lá. Mas eu agradeço muito todos aqui, agradeço a organização do evento, né? Pelo que eu já observei desde ontem, né? Está bem diversificado, tem gente de várias áreas de formação, tem gente de vários níveis, né, de estudo, que eu vi algum pessoal do IF, nível técnico, enfim. É muito bom isso, né? Essa integridade e essa integração aqui, né? Esse momento de aprendizagem. Eu vou falar um pouco, né, sobre o seminário de estágio. O seminário de estágio é do curso de formação de professores de matemática da Universidade Federal do Tocantins, no campus de Arraias, né? E esse seminário, na verdade, assim, é um momento de culminância das atividades que foram desenvolvidas ao longo de todo o semestre letivo. Então, a gente, nos estágios, os estudantes, né, vão para o campo de atuação profissional, né, toma emprestado lá a prática do profissional que já está lá. Como eu estou falando do curso de licenciatura, ele toma emprestado a prática do professor, né, e da escola, o que acontece na escola. E aí a gente passa o semestre, né, desenvolvendo isso, orientando, discutindo também da parte teórica e relacionando isso, né, mostrando como isso acontece na parte prática também. E no final, a gente desenvolve um seminário no qual os estagiários vão apresentar suas experiências. Tá? O estágio aqui, ele está dividido em 4 etapas, né, que a gente chama de disciplinas, estágio 1, 2, 3 e 4. No estágio 1, faz-se um conhecimento, né, do ambiente escolar. Após isso, ele vai para um segundo momento, né, que daí já é dentro da sala de aula, que a gente chama de coparticipação. E aí, nessa coparticipação, ele vai acompanhar o professor, ainda não assume o aluno, a turma, né, nesse segundo momento. Assumir a turma, a regência que a gente chama, vai acontecer somente no estágio 3. Daí ele vai trabalhar com o ensino fundamental e médio regular, né, que é a modalidade regular de ensino, ou mesmo a integral, mas que não é a EJA, né, não é a educação prisional, não é essas modalidades, digamos assim, mais diferenciadas. E no estágio 4, esse estudante vai ter uma experiência nessas modalidades, né, de ensino da EJA ou nas modalidades não formais de ensino, né? Qualquer modalidade, qualquer experiência que ele tiver. E dentro da modalidade da EJA, às vezes tem experiência, né, dentro dos presídios aqui na região, né? Nós estamos na região de limite, né, de estado e também de município, obviamente, e que é Goiás e Tocantins. Assim como o Gurupi aí está muito próximo também, né, do limite do estado de Tocantins e Goiás. Nós também estamos aqui, mas a sudeste. Tá, então, as ações e as atividades que são desenvolvidas lá nas escolas, né, no campo de estágio, já que a gente está falando aqui do curso de licenciatura, eles, né, vão socializando isso lá e vão registrando. Depois a gente tem esse seminário. Então, o seminário é esse momento de compartilhar, né, as experiências de vida. Obviamente, aqueles que estão no estágio 1 ainda têm uma pequena experiência, né, uma pequena noção, e quem já está no estágio 4 já teve a vivência desses outros 3 momentos, né, de socialização. Isso tem demonstrado para a gente um avanço na aprendizagem, né, dos estudantes. Porque nós temos, participando nos estágios, os próprios professores, né, que receberam esses alunos lá, a direção da escola, a coordenadora pedagógica da escola, né, todos eles participam, e eles vêm e também, né, se colocam como palestrantes, né, explicam a realidade, a compreensão deles e o trabalho, né,
claro, isso acontece no primeiro momento, né, o que o estudante deve fazer, obviamente, e depois, no final também, que é o feedback, que a gente chama, né? Então, toda essa construção, ela se dá de modo coletivo, né? Não só os professores de estágio e os estagiários, mas também a participação da escola. Teve algumas edições, né, que a gente fazia lá na própria escola, inclusive para não permitir o deslocamento, né, dos professores, por exemplo, de um outro município para cá, que seria, no caso, Campos Belos para Arraias, que nós estamos em Arraias, né, Tocantins, Campos Belos já é Goiás, e aí nós fazíamos lá na própria escola. Isso também mostrou, não sei se todos aqui, imagino que todos aqui não sejam professores, né, mas aproximou essa relação entre universidade e escola, né? Inclusive, essa relação foi estreitada. Hoje, nós conseguimos desenvolver, né, até mais projetos dentro da escola, através do estágio, né? O estágio é esse elo que vai articular a escola e a universidade, e nós temos conseguido um avanço significativo, né, nisso. Inclusive, os alunos colocam, né, na própria, os alunos estagiários, eles colocam que, e a gente observa a evolução deles, né? No primeiro momento, no estágio 1, eles ainda muito tímidos, né, muito reticentes no que falar e tal, e no estágio 3 e 4, depois que assume a regência, aí vem relatar, a gente observa, né, a fluidez com que eles falam das vivências, que isso para a gente tem se constituído como uma forma dessa preparação pedagógica, né, dos estudantes, e como que isso tem contribuído para eles, né, inclusive depois, por exemplo, quem está no estágio 4 já está no último período da faculdade, então geralmente quando encerra a disciplina, também já está defendendo TCC, já está se formando, né, e aí já vai para o mundo do trabalho. Observe que eu falei o mundo do trabalho, né, não apenas o mercado de trabalho, tá? Dentre as vivências que nós tivemos, eu estou à frente desse seminário há 5 anos, né, dá um trabalho imenso. Nós sempre trazemos algum professor, né, que pesquisa na área de fora daqui de Arraias, né, seja de Brasília, de Goiânia, Palmas, né, e outros locais, que são os professores, Mato Grosso já veio também, né, que são professores que estão atuando, né, que conhecem a vivência do ponto de vista teórico, metodológico. E também sempre a gente tem participação nessas palestras, né, geralmente a palestra de encerramento, que é para a gente valorizar ainda mais o evento. Temos professores que recebem os alunos lá também, né? A gente busca integrar, busca articular. O nosso objetivo agora, a partir dessa integração, é buscar tornar isso um processo mais amplo, né? Não só do ponto de vista da disciplina de estágio, né? Mas também do ponto de vista de formação para o professor, né? É claro que vocês devem imaginar que na estrutura pública essas coisas não acontecem assim muito rápido, né? Mas a gente está buscando isso, está construindo acordos, né? Estamos construindo plano de trabalho para que isso aconteça. Enquanto formador de professores, né? Enquanto eu observei que os alunos, ao longo desse processo, eles vão construindo o que eu chamei de prática inventada. Essa prática inventada nada mais é do que essa busca que o estudante tem, né, o estagiário, tem para oferecer melhores condições de aprendizagem para os alunos da escola. Então, a prática inventada, ele vai buscar recursos, ele vai buscar estudar, ele vai buscar compreender o aluno, ele vai buscar compreender o que o professor faz, né? E dentre as atividades também, atividades lúdicas, atividades mais interativas, para além da aula expositiva, né? A gente sabe que a aula de matemática, e quando o estudante já chega, por exemplo, no ensino médio, ou mesmo na segunda fase do ensino fundamental, boa parte desses estudantes já tem ali um estereótipo, né, da matemática. E a gente precisa desconstruir isso. Inclusive, dentro do seminário de estágio, nós fizemos lá um ciclo de palestras, né, onde os estagiários desenvolviam atividades junto dos alunos da escola, né? Então eles seriam, na verdade, oficinas que eles faziam lá dentro da sala de aula, né? E os estudantes se envolvem bastante com isso, e
eles vão se envolvendo e vão falando, né? Vão fazendo e vão observando uma matemática diferenciada, né? Uma matemática que eles até dizem, né, e relatam lá, quando a gente vai perguntar para eles, que não esperava o professor de matemática, né, daquele jeito e tal, muito interativo, conversando, com jogos, com o uso de muitos materiais, né. Aqui nós temos 2 laboratórios, que é o Laboratório de Ensino de Matemática e o Laboratório de Educação Matemática, que dão base, né, dão base no sentido de material mesmo, né, de ter materiais lá para a gente desenvolver essas atividades, né. Bem, eu acho que se eu ficar falando muito, né, fica muito monótono, e aí eu abro aí para vocês, se tiverem alguma pergunta, curiosidade, algum questionamento, para a gente ter uma interatividade maior. Tá, então podem escrever, podem abrir o microfone, perguntar, não tem problema, viu, gente? Pode. E daí, eu tentei fazer um relato geral, e a partir disso, né, dessa experiência vivida, tentar motivar vocês, né, entender, né, eu sei que aqui deve ter os mais diferenciados cursos, inclusive não só da parte da licenciatura, né, mas de outras áreas, mas para vocês perguntarem, né, curiosidades mesmo, de todo sentido, pode ficar, claro, do tema, obviamente, né, pode ficar à vontade para perguntar, ou mesmo escrever, viu, quem não quiser abrir o microfone. Tá, vou fazer o seguinte, eu vou fazer blocos então, né? Porque o pessoal tá muito acelerado assim, né? Muita pergunta, aí acaba que às vezes a gente não dá conta de responder, né? Então vamos fazer em blocos, que parece ficar mais fácil trabalhar, né? O título é Seminário de Estágio e a Formação de Professores. E a experiência ela pode ser estendida para além do curso de matemática, viu, gente? Vocês podem sugerir, se tiver professor, pode fazer também. Tá, pode perguntar, pessoal. Estou vendo aí que vocês estão muito tímidos, né? Ou tem muita pergunta aqui no chat, mas parece que não chegou para mim. Acho que ainda não carregou aqui a minha internet. Professor, tá ouvindo? Opa, estou ouvindo sim, Jeremias. A internet agora está funcionando. Ah, agora deu certo lá, né? Professor, eu tenho uma pergunta no sentido de, considerando a BNCC, e o novo plano, né, formativo de formação de professor, que distribuiu uma nova, vou chamar assim, uma nova carga horária para estágio, tá, que de acordo com tantos cursos, tem 400 horas, 600, e tem uma distribuição. A perspectiva do senhor sobre os estágios, da forma que tem sido, eu vou colocar uma visão da prática, e você observa o professor ministrando a aula, executando a sua metodologia, mas a carga horária para que você realmente possa participar como docente, ao meu ver, está um pouco aquém. Eu queria ver a concepção sua sobre isso, sobre essa metodologia do estágio. Obrigado, Jeremias. Então, olha, vou fazer um resgate aqui breve, né, para a gente aproveitar um pouco mais, né? Até 2000, na verdade, até 96, né, nós tínhamos um modelo de formação de professores. Isso era praticamente geral em toda a licenciatura, né? 3+1 que a gente chama, era 3 anos de conhecimento específico e o último ano de estágio, né? Então, o estudante chegava lá no 4º ano, né, ou no último período, no 8º período, e aí ele ia para a sala de aula, né? E lá, obviamente, descobria que não era aquilo que ele queria, porque chega na sala de aula não é tão fácil, né? Então, de 96 para cá, nós tivemos 2001 as novas diretrizes, e aí essas diretrizes colocaram que o estágio, né, deveria começar nas licenciaturas a partir da segunda metade, né, ou seja, do 5º período ou do 2º ano, né, se for anual.
Em 2015, nós tivemos uma resolução, né, que é a 2 de 2015, que ela buscou novamente reestruturar isso, né, atendendo, respeitando, obviamente, o mínimo de 400 horas de atividade de estágio, como tu colocaste, e atribuindo mais 20% da carga horária do curso para atividades, né, metodológica. Digamos assim, atividades que vai ser a parte metodológica daquela área específica. Vamos supor aqui o exemplo da matemática, né? Então, seria os laboratórios de ensino, né? As práticas de ensino de modo geral, que estão para além do estágio, né? Agora, em 2019, né, foi aprovado a Base Nacional para a Formação de Professores, tá? E a Base Nacional para a Formação de Professores, ela, né, endossa isso, que precisa de um pouco mais de prática, né? Os cursos ainda estavam tendo pouca prática e muita formação teórica, né? Então, realmente, inclusive aqui no curso onde eu estou trabalhando, né, que é desse seminário que eu acabei de relatar, nós aumentamos com essa reorganização da carga horária, esse aumento da carga horária. Antes, um curso de licenciatura poderia ter o mínimo de 2.800 horas, depois foi para 3.200, né? Então, aumentou aí 400 horas. E essas 400 horas a gente transformou, de aumento, né, em praticamente atividades práticas. Ou seja, são atividades que o aluno, são disciplinas que o aluno vai desenvolver a parte prática, né? Talvez ele não esteja toda a carga horária em sala de aula, mas ele está com boa parte, ou maior do que, na carga horária maior do que a anterior, dentro da sala de aula com o professor, ou planejando, ou mesmo elaborando atividades para desenvolver em sala de aula, né? Obviamente, isso, o entendimento desse aumento de carga horária de 400 horas vai depender de cada curso, né? Então, às vezes, tem curso que distribuiu entre os laboratórios, né, por exemplo. Eu vou colocar isso para o laboratório. Outros cursos entenderam, não, vou colocar para o estágio, né? Então, vai do entendimento de cada curso, né? E, obviamente, os professores também têm que respeitar lá o que é colocado no PPC do curso, né? A maneira como foi distribuída a carga horária. Então, assim, não é uma coisa tão fácil, né? Olha, aumentou a carga horária, vai tudo para a prática. Não, tem todo um processo de construção, né? E aí, às vezes, boa parte dos que estão aqui deve estar imaginando algo semelhante a isso, né? Nós deveríamos ter algo mais prático, né? Mais da prática mesmo, nos diferentes cursos, né? E aí a gente, às vezes, não tem isso, fica numa parte teórica para depois ir para uma parte prática, da prática reduzida, né? Então, é mais ou menos isso aí. Não sei se eu consegui te responder ou se ficou alguma dúvida. Respondeu sim, professor. Se eu me permite, eu tenho só mais uma dúvida e vou deixar os outros contribuir para não ficar só um diálogo entre nós. É só a dúvida seguinte: hoje nós temos diversas residências implantadas, né? Residências pedagógicas, tem residências para aluno, tem residências de matemática que vi outro dia em uma universidade, onde o aluno que está próximo de formar, ele entra nessa residência, a residência tem 6 meses de duração, e ele praticamente vê todo isso que o senhor está falando na forma de residente. Existe essa possibilidade de residência no caso de estágio? Pois é, antes da pandemia, né, os estudantes nos cursos de licenciatura, na maioria dos casos, eles faziam a residência, né, faziam, às vezes, algum outro programa de iniciação, no caso, a docência, né, ou mesmo iniciação científica. Então, ele fazia residência, iniciação científica e estágio, né, em alguns casos. Ou ele teria tudo isso para fazer, né? Agora, com a pandemia, inclusive já havia discussão que a residência se tornasse o estágio, né? Porque daí o que faz na residência é praticamente o que se faz no estágio também, né? Mas isso precisa de normativa, né? E em termos de Conselho Nacional de Educação, isso não foi estabelecido ainda, né? E com a pandemia, algumas universidades estão aproveitando a residência pedagógica, né, para acreditar isso como estágio, porque daí o estudante não teria, em alguns casos, não está fazendo estágio,
porque tem que ter contato com o campo de atuação profissional, né? Seja no curso de licenciatura, que tem que ir para as escolas, ou nos cursos bacharéis, né, ou nos cursos técnicos, enfim, na maioria dos casos, eles têm que ir para o campo de trabalho. Como as atividades, na maioria das instituições, estão remoto, né, aí eles não têm condições. Então, um dos caminhos seria aproveitar a iniciação científica ou a própria residência pedagógica para suprir a ideia do estágio, né? Mas, de fato, existe já, né, as reflexões sobre isso, mas ainda não tem a documentação, né? Então, tudo precisa de documentação, de normatização, porque se não tiver normatizado, não vale, né? E aí acaba perdendo ou atrasando ali o curso para o estudante. E não é esse o objetivo, né? Obrigado, professor. Valeu, Jeremias. Muito obrigado. Bora lá, pessoal. Perguntem aí o que vocês têm de dúvida, o que vocês não entenderam, o que vocês já viveram. Vocês já vivenciaram o estágio aqui. Vi aqui bastante gente do quinto período, sexto período. Nossa, vocês estão interagindo demais, gente. Não tem ninguém aqui que vivenciou o estágio ainda? Ou como é feito lá, na instituição de vocês, no curso de vocês? Oi, tem alguém aí? Estão me ouvindo bem, gente? Sim, estamos ouvindo com clareza. Ah, tá. Que o pessoal não está interagindo, né? Não está interagindo aí. Tá. E aí, pessoal, vocês já vivenciaram alguma coisa no estágio de vocês aí? Como é que está o estágio de vocês aí nessa época de pandemia? Talvez saia até alguma ideia para a gente levar aqui para os cursos, ou mesmo para a UFT, no caso, nós somos da UFT. Já não começaram o estágio? Olha aí, o primeiro período ainda não. O primeiro período ainda está... E aí, o pessoal da segunda metade aí do curso, quinto período, sexto período? Bem, moderadora, já que não está tendo interação, né, não faz sentido ficar aqui estimulando, né, e não tendo retorno, aí eu... Ah, tá aqui, apareceu um. Marcos, tem isso também, né, Matheus, né. E aí, vocês não querem relatar um pouquinho dessa experiência de vocês aí, como está sendo? Seria interessante ouvi-los, ou ouvi-las. A residência pedagógica, ela realmente tem uma ideia mais interativa, né, com o professor. Em alguns, no caso aqui, né, já que está falando da residência pedagógica, está falando dos cursos de licenciatura, né? Então, às vezes, no estágio, né, tem alguns professores, e a gente já sabe disso, né, tanto de relato quanto de experiência, que não se sentem confortável, né? Uns se sentem, não tem problema, mas tem uns que não se sentem. E aí, às vezes, o estágio, né, não é tão proveitoso como foi colocado aqui, né, pelo Marcos e tal. E a residência, ela tem essa ideia mais de interatividade, né, com o professor participa, ou às vezes o estudante vai no contraturno, né? Então, aí dá essa experiência talvez se torna até mais formativa, né? Mais satisfatória do que a do próprio estágio. Professor, Sim, Jeremias, pode falar. Pegando a fala que o Matheus colocou aqui, o Matheus Santiago, sobre o acompanhamento EAD nesse período de pandemia, eu tenho uma pergunta que essa
A metodologia do ensino à distância, ela não é nova, né? Ela é antes e muito da pandemia. Essa metodologia também de ensino híbrido também não é recente. No estágio, falando no sentido de estágio, falando no sentido curricular de estágio, a dificuldade que os professores sentiram, os professores já formados, tá? Que a gente está falando sobre estágio e a importância da formação do professor. Os professores já formados, quando chegaram nesse período agora do ensino remoto, de ter de usar essas habilidades, foi uma falha do estágio anterior, não tê-lo? Na verdade, não conseguiria nem prever, né, uma situação como essa aqui, né? Embora a expectativa, né, de quem das instâncias de guerra, digamos assim, né, dos estudiosos, imaginaria um ataque biológico, né, do ponto de vista de algum vírus e tal, mas algo intencional, né, e talvez não tão geral como foi, né, se você imaginar, todo lugar do país, né, foi atingido aí com essa pandemia. E é claro que tem que fazer a meia-culpa mesmo, né, que a universidade ainda segue, apesar das discussões, um modelo muito conservador, digamos assim, né, de não valorizar, principalmente a Universidade do Brasil, né, eu estou falando, de não valorizar experiências, né, para além da sala de aula, ou mesmo do contato físico ali, né, como foi colocado. E esse momento, né, permitiu isso, permitiu vivenciar esse tipo de contato. E é claro que os professores não tiveram isso na sua formação, mas que possivelmente agora os cursos, né, que serão propostos, a reformulação dos PPCs, né, e a gente fala isso recorrentemente, muito do que está acontecendo agora deve ficar, né, deve ser incorporado na formação, ou mesmo nos cursos, na universidade, de modo geral, porque até então não teve um valor tão grande, né? Não teve uma atenção, na verdade. E aí, quando chegou um momento igual esse, olha o que nos deparamos, né? Situação que, às vezes, a gente não consegue nem lidar, né? Situações que, às vezes, a gente aprende ou então tem até menos domínio do que o próprio estudante, né? Embora o estudante já seja meio que naturalizado, não estou dizendo que é natural, estou dizendo que seja naturalizado essa ideia de que o jovem, né, e a criança, o jovem, tenha essa prática com o uso da tecnologia incorporado, né, no seu dia a dia. E a gente tem se tornado, né, muito dependente disso também. O próprio Zygmunt Bauman já alerta isso, né? Não sei se foi na direção do que tu queria. Sim, professor, foi nesse sentido mesmo, de que a gente discute essas questões da sabegogia, sabecultura, que já vem desde Pierre Levy, que não é de hoje. O ensino à distância ele já faz parte do nosso cotidiano, mas é isso que o senhor perspectiva, desculpa, no sentido de que isso precisa ser utilizado como foi agora atualmente, né? Eu tenho várias perguntas para o senhor aí, tá? Vou deixar o senhor responder. Sim. Pois é, agora o pessoal começou a interagir mais aqui, vamos lá, né? Bem, Marcos, se a residência pedagógica vai substituir, olha, existe já discussão, né? Para quem participar da residência, né? Acreditar isso como estágio, né? Eu espero que a gente consiga potencializar cada vez mais essas experiências, porque, por exemplo, se um estudante participa do PIBID, né? O PIBID ele é na primeira metade do curso, né? O PIBID ele é o programa de iniciação à docência. E depois ele vai para a residência pedagógica, então, no caso, ele vai ter na primeira metade do PIBID, na segunda metade do curso, ele tem a residência pedagógica, esse aí já vai ter uma formação diferenciadíssima, digamos assim, né? Ainda mais considerando o contexto que a gente já vivenciou, né? De às vezes chegar lá ou ter apenas um estágio de prática, enfim, né? Mas eu acredito que ela deve ser normatizada e, a partir disso, o estudante que participar da residência pedagógica possivelmente vai acreditar como estágio.
Obviamente, ele vai poder escolher. Se ele não quiser acreditar, ele vai poder fazer o estágio, né, enquanto disciplina. Espero ter respondido para você. Matheus, realmente essa realidade, né, inclusive, eu vou falar aqui do contexto que eu vivencio, né, que é das universidades federais, e dentro desse contexto, a própria UFT, né, a UFT ela demorou a retornar porque estava buscando compreender esse processo dos alunos, traçar um perfil socioeconômico dos estudantes, para ver se tinha condições de oferecer, né, um ensino com o mínimo de qualidade, né? Mas também não fosse só jogado aí, igual às vezes a gente vê. Pega aqui uma lista de exercício, vai lá, resolve, depois devolve, né? Um retorno desse jeito, eu creio que não vai dar o mínimo de qualidade para o estudante, né? E também é até uma irresponsabilidade da gente enquanto instituição pública, né? E do professor enquanto servidor público, né? Então, a instituição pública ela tem que zelar por isso, né? Tem que oferecer a melhor qualidade, até porque é dinheiro público, né? Dinheiro público a gente não pode estar estragando assim, né? Tá jogando fora. Isso, realmente a gente vai ter aí... eu não sei se vai ser prejuízo, né? Mas lacunas eu creio que teremos, né? Obviamente não vai ser só no Brasil, mas assim, sem entrar em discussão na questão de partidária ou político-partidária, né? Mas o mundo inteiro, né, vai apresentar essas lacunas. E o Brasil também, né? O Brasil está dentro desse contexto aí. E se a gente tivesse, igual tem aí, né, políticas, ações, né, mais efetivas, eu creio que a gente ia conseguir superar um pouco mais. Mas do jeito que está aí, ela vai externalizar, né, como já aconteceu aí, a situação, né, dos estudantes, tanto de nível da universidade quanto na educação básica, né? Diga assim, externalizar esse retrato que os alunos não têm condições, né? Não tem internet, não tem computador, às vezes mal celular, e caminha com aquela questão que você colocou lá em cima, né? E realmente eles têm dificuldade e não têm condições financeiras, né? Jeremias, a pós-graduação, né, em docência, supre anestesia essencial. Olha, isso aí tem que ser normatizado, né, mas geralmente não, porque o estágio, ele é de nível de graduação, né, a pós-graduação já está num outro nível, né, então é uma outra vivência. Verdade, Matheus, para o estagiário também vai ser desafiador, né? Na verdade, está sendo um desafio para todo mundo, justamente por aquilo que eu falei lá alguns minutos atrás, né, da dificuldade e da não valorização desses outros recursos, né? A gente ouve vários exemplos, né? Por exemplo, vamos usar aqui um exemplo que eu acho que, como tem muita gente dessa parte mais técnica do conhecimento, né? Técnica no sentido assim da engenharia e tal, eles conhecem bem o MIT, né? Aquele Instituto Massachusetts Instituto Tecnológico, né? Lá, né, o estudante ele tem pouco contato com o professor, né? Ele tem pouquíssimo, não é igual aqui o nosso, né? Que o nosso tem que estar lá na sala de aula todo dia. Lá não, lá ele tem assim uma liberdade maior. Quando tem dificuldade, vai lá com o professor orienta e volta, continua trabalhando, estudando. Trabalhando, que eu digo, no estudo, né? Que tem que ser feito, é isso. Semelhante àquilo que é feito hoje na pós-graduação no Brasil, né? O professor Pedro Demo também, né, defende isso. Pedro Demo fala isso, né? Aprender pela pesquisa, ou seja, você vai aprender. O professor é importante? Tem que ter o professor? Tem que ter, né? Mas o professor não é o centro do saber, né? O professor é um orientador do saber, nesse sentido que vai sendo colocado lá. Olha, essa outra pergunta aí, né? Será que vai voltar? Se a gente pega do ponto de vista político, né, e aí político no sentido grego mesmo, né, dessas relações da polis, né, a gente sabe que o momento vai voltar, né?
em 2021, o Conselho Nacional de Educação já autorizou que seja remoto, mas o 2022, né, é inclusive o tempo aí maior para poder desenvolver uma vacina. Então, a gente sabe que vai voltar, né? Não sabemos quando, mas, igual eu falei, né, é possível aproveitar muito dessa experiência forçada agora, né, que a gente está tendo, e favorecer isso, né? Tem muitas propostas, concepções, ideias de ensino que já vão nessa direção, né, do ensino híbrido, como eu acabei de dar o exemplo aí do MIT, né, e de outras instituições aqui no Brasil. Mas eu acredito que a gente tem que potencializar isso, né? Não é tornar o ensino à distância, isso aí é outra coisa, né? É uma outra dinâmica, né? É tornar o ensino híbrido, né? Inclusive, a própria proposta do ensino médio agora, né, ele já prevê isso, né? Do ensino médio tem uma boa carga horária à distância e as graduações, né, o curso de graduação foi autorizado 40% à distância, né? Ou híbrido. Não lembro agora como é que está lá na normativa, né, na resolução. Isso a nível de Brasil, né, que eu estou falando, tanto o ensino médio quanto a graduação. Então, até 40% da carga horária de nível à distância, né, que não é estar em sala de aula, ou híbrido. Na verdade, a gente tem que chamar de híbrido, porque a distância é uma outra metodologia. E no ensino médio também, não me lembro agora a carga horária, mas uma boa carga horária também vai ser a distância. Tá? Isso, Marcos. A prática pedagógica, realmente, ela precisa ser repensada, né? E o contexto agora ele é frutífero. Não tem como não aproveitarmos essa experiência, né? Está sendo difícil, estamos tendo dificuldade em todo sentido, né? Para os alunos, a maioria estrutural, né? E para os professores pedagógicas, né? E também de aprender a usar os recursos, e isso é necessário. E eu creio também que isso tem que estar nos cursos de formação, né? Tem que fazer parte dos cursos de formação para que o professor formador compreenda esse processo, né? E o estudante também. Sobre a questão do estágio, como você vê, as normas de abordagem dos conteúdos pesquisados se deverão ser alteradas no passar dos anos. Francisco, aqui a gente está falando de um conjunto, né? Então, assim, pensar o curso de graduação, e aí eu não estou falando só do curso de licenciatura, né? Qualquer curso de graduação, ele tem que ser repensado no todo. Não só o estágio, né? O estágio é uma parte extremamente importante do curso, né? Uma das partes que deveria ser reconhecido como algo do curso e não apenas daquele professor que oferece estágio, né? Então, isso aí tem que ser repensado de fato, né? Tanto do ponto de vista prático, né, da prática, quanto do ponto de vista de conteúdos, né? Então, tudo isso é preciso ser repensado, é preciso amadurecer, é preciso revisitar também, né, porque já tinha muita coisa produzido e que essas coisas não tiveram o seu valor, né, não foi lapidado essas coisas. Tá, Regiane, EAD é a modalidade de ensino, né? O ensino híbrido e a EAD, ela pode até ter, né, nós temos três tipos na nossa legislação, né, na LDB, três modalidades de ensino, né? Nós temos o presencial, que é o que nós fizemos desde que mundo é mundo, né, aqui no Brasil. Nós temos o semipresencial, que é o que vai ter alguns momentos presenciais, e nós temos a distância, né? A distância, ele pode ser, inclusive, semipresencial, e ele pode ser também exclusivamente à distância, né? Sem o contato ali presencial com o professor. Tá? Então, nós temos basicamente esses três modelos aí de ensino, segundo a LDB, né? E aí o ensino híbrido, ele vai entrar nesses dois primeiros que eu falei, né? No presencial e no semipresencial. O ensino híbrido, ele está mais voltado, não estou dizendo que né? Ele está mais voltado para uma questão metodológica, né?
do que da questão da legislação mesmo. Por exemplo, hoje nós podemos dizer que com o ensino remoto, olha, ensino remoto a gente pode dizer que é uma parte do ensino híbrido, né? Mas o ensino híbrido é quando a gente fala aí de ensinar de aprender pela pesquisa, aprender pela pesquisa, é parte disso, né, do ensino híbrido. É um ensino diferente daquilo que a gente já está acostumado, né? Inclusive, o que a gente está acostumado ou é presencial, né, ou é o EAD. Tem acho que é uma pesquisa, né, não sei se é a tese dele, que é o professor... me fugiu o nome agora. Nathaniel Veracruz, que ele é professor da UFT em Tocantinópolis. Ele traz isso bem detalhadozinho, né? Inclusive nos tempos cronológicos lá. Acho que é a tese dele de doutorado, né? Nathaniel Veracruz, professor fugiu agora. Tocantinópolis, né, da UFT. Aí, quem tiver interesse, dá uma pesquisada lá nesse material dele, que é um material muito rico, né? Eu acho que tem também no site da UFT lá, mas pesquisando o nome dele vai estar mais completo lá. Professor, na visão do senhor como orientador e coordenador que é de estágios, o objetivo final, o objetivo desejado para o formando, mudou dessa situação de presencial para a situação, quer seja híbrido, quer seja a situação que estamos vivendo agora, o objetivo mudou? Se não mudou, como manter o mesmo objetivo? Pois é, olha, do ponto de vista de normatização, né, ou seja, os cursos não mudaram, né, porque eles não atualizaram, então, nesse sentido, não mudou. O que tem que mudar é a concepção do professor, né, e o entendimento que o que ele está fazendo agora, né, não é transportar a prática do presencial para uma videoaula, né, para um encontro síncrono, igual esse aqui que a gente está fazendo. Ele tem que entender que aí sim é a mudança, né? É a mudança de prática, é a mudança de concepção. Então, isso aí é mais interno, né? É mais de cada sujeito, de cada profissional, do que exclusivamente normatizador, né? Da normativa, porque a normativa não mudou. Inclusive, olha, a lei 11.788, que é a lei do estágio, 11.788, ela não mudou, né? Tivemos algumas orientações ou algumas normativas do Conselho Nacional de Educação, mas a lei não mudou, né? Então, se a lei não mudou, continua seguindo lá. A LDB também não teve nada agora, né, com esse tempo de pandemia, acrescentado em relação ao estágio, né? E os cursos também, né, eu posso assegurar que é tão longo por estarmos nesse momento, né? Mas é tão curto o espaço de tempo que os cursos não tiveram tempo de mudar ainda, né? De qualquer instituição. Imagino que nenhuma universidade, nenhuma faculdade conseguiu mudar, atualizar tanto seus cursos aí, né? Então, isso é importante a gente ter claro também, né? Mudar prática, mudar concepção, e não apenas do ponto de vista normativo. Achei interessante, professor, Sim. no estágio, que fiz um estágio nessa época pandêmica que estamos, um estágio experimental no curso de bacharelado em Física, pela Universidade Uniter, e eles foi o que eles fizeram. Eles compraram um kit. Eu sei que não dá para a universidade pública fazer isso que eu estou falando, penso eu, né? Eu estou dizendo que talvez não dê, mas eles compraram um kit, eu recebi o kit aqui em casa, é uma maleta, o kit custa cerca de R$4.500, a maleta que eu recebi, é uma maleta permanente, claro, tem que trocar os insumos, mas aonde eu realizo os experimentos, gravo dos experimentos, né? Eu boto numa bancada e eu faço o experimento,
elaboro os relatórios e mando para eles para ser avaliado. O que é desse tipo de metodologia adotada? Olha, quiçá a universidade pública, né, oferecesse isso para a gente, né? Teríamos aí, né, a condição, inclusive, de implantar realmente o ensino híbrido, né? O ensino com essas possibilidades, para além apenas da aula presencial. Mas, igual eu falei lá no começo, né, da UFT, o exemplo da UFT, que demorou a voltar, porque foi buscar entender a situação real dos alunos para depois, né, tomar uma decisão se volta ou não. E mesmo assim, a UFT ainda ofereceu, né, auxílio para os alunos, né, comprar computador, comprar smartphone, né, comprar tablet para poder ter aula, né. Claro, não foram todos, infelizmente, né, tem os critérios lá, mas ainda tentou fazer isso, né, mas realmente não tem essa condição aí, né. E olha que ainda foi um auxílio significativo, né, que a gente chamou aqui de auxílio, me foge agora o nome, mas foi no valor de R$ 1.200, né? Então, foi um auxílio razoável, né? Mas foi esse momento, né? Então, mas a universidade pública, ela não tem, né? E agora, cada vez menos, né? Toda vez a gente ouve aí cortes, né, na educação. Quando a gente fala corte na educação, a gente não está falando só na universidade, a gente está falando de todo o contexto, né, inclusive para uma sociedade mais desenvolvida, né, que é uma sociedade na qual o seu nível de conhecimento, né, o seu nível de escolarização, né, tenha elevado, né. Hoje no Brasil, por exemplo, nós temos aí um nível de 6 anos e meio de escolarização para homem, né, e 7 a 7 anos e meio de escolarização para mulheres. Então, veja que nosso nível de escolarização, se a gente pega assim, não dá nem o nosso ensino fundamental, né? E olha que o nome fundamental já diz muito, né? Seria o mínimo, o fundamental para uma pessoa ter, né? E aí nós não estamos falando também não é analfabetismo, né? Que analfabeto é aquele que não consegue ler e escrever do ponto de vista da escola, né? Mas é alfabetismo funcional, né? Ou seja, a pessoa sabe ler e escrever, mas ela não tem aquele nível de aquela fluência, né, elevada. Tá, quem quiser ir perguntando, gente, pode ir perguntando ou escrevendo, né? O Francisco colocou aqui de novo, né, que realmente é pequena o período, né, de prática, e eu falei do exemplo aqui, né, que nós tentamos aumentar a carga horária para ver se tenhamos um pouco mais de prática na sala de aula, né, para buscar melhorar isso, mas ainda não tivemos, né? Bem, gente, nós estamos aí alcançando 1 hora, não sei se vocês têm mais questionamentos, contribuições, perguntas, enfim, que é o período previsto lá, né? Deixa eu ver aqui. É até às 18h30, é verdade. Francisco, esse tipo de metodologia, né, ele favorece para o estudante, né, porque ele vai conseguir organizar ali o tempo de estudo dele de acordo com a necessidade dele, né? Às vezes ele tem que trabalhar o dia todo, ou tem que viajar, né? E às vezes ele viajando ele consegue estudar, mas só que daí se fosse no caso presencial, ele não conseguiria, né? Porque teria que estar lá na sala de aula. E com essa indicação que você colocou aqui, né, com essa metodologia, é possível o estudante, né, continuar trabalhando e estudando. Professor, eu sou moderadora, mas também sou acadêmica e estou aproveitando para assistir a palestra, né? E eu gostaria de ver a sua opinião em relação ao pós-pandemia. Se é interessante essa questão de incluir essas atividades, esse ensino EAD nos estágios, que voltarão a ser presenciais, né? Mas você acha que seria necessário esse ensino híbrido para os próximos metodologias de estágio?
mesmo no pós-pandemia? Muito obrigado aí pela contribuição, né? Então, olha, como eu disse, né, muitas dessas coisas, dessas experiências, a gente tem que incorporar. Tem que incorporar. É uma maneira de mostrarmos que nós aprendemos com esse momento, né? Então, é importante isso ser incorporado, né? E é importante vocês, né, no caso aqui, se isso acontecer enquanto estiverem alunos, né, cobrarem de certa forma e depois que se tornarem profissionais, né, boa parte aqui no pós-pandemia já terá se formado, né, que tem essa sensibilidade. Embora às vezes não tenha feito parte da formação, né, durante o seu percurso ali de graduação ou meio de pós-graduação, mas que vá além, né, vá para além desse momento, que é mais importante, né? Mas eu creio que tem que ficar assim, tem que incorporar boa parte disso, né? Claro que tem que ser amadurecido, obviamente, não é só jogar e pronto, né? Mas precisa ser incorporado, sim. Bem, mais alguém, gente? Eu acho que a parte da tecnologia, Gerês, ela deveria já era perpassar, né? Seria ser algo que tem que fazer parte, né? E não só de uma disciplina ou outra, né? Ou mesmo lá a disciplina de informática, né? Mas de todo o curso, né? Que isso esteja presente em todo o curso, porque assim a gente vai conseguir ir mudando essa ideia aqui, né? Vai até de acordo com a pergunta anterior, né? Se isso vai ficar. Quando a gente fala da ideia de só do estágio, né? Às vezes a gente pensa ali numa disciplina, mas eu acho que não, tem que ir para além, né? Não só no estágio, não só numa disciplina de informática ou de tecnologia, né? Mas que faça parte de todo o curso, né? E os professores têm que amadurecer nesse sentido, né? E ir buscar, ir atrás. Eu sei que, às vezes, o contato com a informática, para muita gente, principalmente as pessoas com mais experiência, não é tão comum, né, tão naturalizado, como eu já disse, para os mais jovens, né? Mas nada impede que isso, né, seja usado, né? Pode começar de um modo mais moderado e depois vai avançando e aprofundando. Professor, e quanto à autonomia do aprendente, que é essa nova visão que nós temos em relação ao estágio, como é que o senhor vê essa situação da autonomia do aprendente em relação à normatização que existe, né, do estágio? Isso, a normatização, né, ela vai indicar ali basicamente o que pode e o que não pode, né? Agora, a autonomia, ou seja, a autonomia, na verdade, o estudante já se sentia ali um profissional, né? Embora ele não possa assinar, né? Não pode assumir sozinho, tem que ser tutorado, digamos assim, né? Tem que ter uma supervisão de um profissional, mas ele já se sentia um profissional, e isso é o que a gente chama da profissionalização dele, né? Da carreira dele, aqui eu estou falando de modo geral, e ele oferecer e fazer sempre o melhor, né? Se ele vê assim, meu professor está fazendo isso, ou então meu professor faz só isso, eu acho que deveria fazer mais, então vai lá e faz. Ou então, às vezes, ele tem contato com um professor, né, tão extraordinário que ele diz assim, olha, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha imaginado, então eu vou aproveitar isso, vou incorporar aqui na minha prática, né, profissional, e aí eu não estou falando só da licenciatura, né, estou falando de modo geral, que ele consiga, né, buscar mais, né, ir além do mínimo, né? Eu costumo falar nas minhas aulas assim, que o professor na disciplina ele acaba, ele tem ali o limite de tempo, né? Tem que dar o conceito, a nota para o estudante, né? De acordo com o que é proposto e com o que é apresentado. Mas essa autonomia é quando o estudante vai para além, né? Quando ele oferece o melhor dele. Pode ser o melhor naquele momento, mas é o melhor, né? Ele não achar que, assim, é igual vocês disserem assim, né? Olha, eu terminei de fazer isso aqui agora, eu me senti realizado, né? Eu me senti bem, eu me senti confortável, porque eu sei que eu ofereci o meu melhor nesse momento, né? Eu sei que eu fui buscar, parei, pensei, refleti sobre aquilo, né? Então, assim, eu encerrei essa atividade aqui e eu ofereci o meu melhor. Eu acho que isso é a grande sacada
para a pessoa entender que ela é autônoma, né? Que ela não está ali dependendo só do professor ou fazendo só a tarefinha, né? Tarefinha não estou menosprezando, mas eu estou dizendo que é o mínimo da disciplina, né? Porque você já conhece os professores de vocês, né? Se ele tivesse tempo, ou se ele tivesse, assim, um nível lá em cima, ele ofereceria muito mais coisas, né? Mas ele oferece ali um nível mais ou menos equilibrado para que ele possa conduzir toda a turma, né? Então, a autonomia permite com que o estudante vai para além disso, né? Fique sempre além, é isso. E aí, gente, mais alguma coisa? Tá, então vamos lá, né? Considerando que a partir de 1 hora de atividades, ainda mais remota, né? Cansa a gente, eu vou dar aqui por encerrado, né? Eu vou agradecer a presença de todos aqui, né? Eu vou agradecer principalmente os que entraram lá no horário. Eu peço mais uma vez desculpa aqui por não ter entrado, mas eu, como eu falei, eu estava em outra Manda o link aí da presença. Ah, tá. Aí é com a moderadora. Vê aí, moderadora, por favor. Mas, de todo modo, eu agradeço a participação de vocês, agradeço as pessoas que ouviram aqui, né? E eu espero que, de alguma forma, vocês tenham se sentido incomodado com alguma coisa que vocês não fazem o suficiente, né? Vocês sabem e reconhecem o próprio potencial e, a partir de agora, espero que pense sobre isso, né? Fala assim, olha, vou oferecer o meu melhor, porque não é para o professor que eu estou oferecendo, é para mim mesmo, ou para mim mesma, e é para a minha carreira, para a minha profissão, né? E para a minha profissionalização, tá bom? Então, agradeço a moderadora aqui, agradeço aos colegas, né, todos, e um forte abraço para vocês, aproveito o evento, né? Também estou aproveitando aqui, está muito rico, né, diverso. No primeiro momento ali na plataforma a gente fica meio perdido, mas depois a gente vai entendendo como é que funciona, né? Eu até achei legal aquela ideia ali da gente sentir presencial. Então é isso, gente. Muito obrigado. A questão da frequência aí, vocês veem com a moderadora que ela que tem o link aí, tá bom? Sucesso para todo mundo, se cuidem e fiquem bem, se protejam aí, né? Todo mundo está vendo que houve uma certa flexibilização aí, né, do distanciamento social, mas é preciso a gente se cuidar, ainda que estejamos, né, nesse meio aí. Então, tudo de bom para todo mundo, muito obrigado. Moderadora, muito obrigado mais uma vez, fiquem bem, tudo de bom.